Por que será que o medo trava tanta gente? Hoje você vai ter a oportunidade de resolver essa questão de uma vez por todas. Medo, seja lá qual for o seu medo de gravar vídeo, medo de se expor, medo de julgamento, medo de fracassar, não importa. Hoje você vai entender como isso funciona, como é processado no seu cérebro, para que você não mais sofra e não fique travado por conta do medo. Hoje eu vou trazer um exemplo prático, bem objetivo, para você entender e resolver e aplicar na sua vida e destravar seus sonhos, seus projetos e ter novos progressos a partir dessa nova perspectiva, dessa nova forma de encarar o medo e lidar com ele. Se você não me conhece, eu sou Ezequias, criador do método Luz no seu propósito, e te ajudo neste canal a encontrar o sustento da sua família, amando o que você faz. Se é o que você deseja, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse material que vai poder resolver um problema que afeta tanta gente e tem uma solução. Um exemplo prático e objetivo está acontecendo agora. Eu nunca tinha gravado um vídeo de forma livre, sem um roteiro, sem um script na tela. Sempre gravei talvez mais de 500 vídeos, mas sempre lendo. Esse é o primeiro que eu estou gravando sem o teleprompter. E eu tinha esse bloqueio. Até entrando na parte do entendimento de como funciona essa questão no nosso cérebro, a amígdala, ela é uma estrutura que nós temos no nosso cérebro responsável por ligar esse alerta que é relativo ao medo, como a gente percebe na realidade. E como essa amígdala funciona? Ela fica ali na entrada do hipocampo, que é onde fica armazenada as memórias, a questão do aprendizado. E tudo que é novo que passa por ela, tudo que é uma nova habilidade que você precisa desenvolver, um novo projeto que você vai começar, ou enfim, tudo que é novo na sua vida, desde uma simples rotina até um grande projeto, ela ativa quando esse novo passa por ela. E ela ativando, qual é a intenção da amígdala quando ela ativa? É proteção. E ela não é algo que usa lógica, ela não tem raciocínio. Ela é simplesmente como se fosse um sensor que filtra a novidade. Opa, é novo, ela liga o alerta, libera adrenalina no nosso organismo e a gente entra naquele estado. Ou eu ataco, ou eu me defendo, ou eu vou acuar. Essas são as duas possíveis reações que reflete aí o nosso medo. E qual é o problema da gente não entender isso? É a gente fica refém da amígdala. Por quê? Se ela emite um alerta e toda vez a gente interpreta que é um risco, um problema, a gente trava, a gente bloqueia. Mas quando a gente entende que ela está ali só como um mecanismo de defesa e também de poupar a energia do cérebro, que processa milhares de coisas, não fazemos ideia do tanto de coisa que o cérebro processa, a gente, entendendo esse funcionamento, a gente sabe que a função dela está ali e é justamente ela que gera o medo. E o fato dela não raciocinar, e se você paralisa diante disso, ou seja, ela está no controle, mesmo sem ter um raciocínio lógico, porque quando ela emite o alerta, você tem interpretação. Aí você começa algo novo, aí deu errado. Aí você fala, isso não é para mim. Mas sendo que, quando você entende que é a sua amígdala simplesmente sinalizando algo novo, por questão de economia de energia do cérebro, ou por questão de te avisar, de te colocar em estado de alerta, porque pode ser um perigo, ela não sabe, ela não tem discernimento, ela só emite o alerta. Mas quando você sabe que é um alerta, você contorna. Aí você entra o seu modo de inteligência emocional. Você para e pensa, calma aí. Ela está tentando me avisar se é um perigo ou é simplesmente algo desconfortável. Você que interpreta. Se é algo que é para o seu crescimento, você pensa, não, isso aqui é só um desconforto, não é um perigo real. Porque se a gente coloca a situação da amígdala num cenário de risco real, ela também vai te avisar e vai te colocar em condição de combate. Por exemplo, você está numa rua, à noite, tudo escuro, e de repente cruza um vulto na sua frente. Imediatamente, aquilo fugiu da normalidade, a amígdala vai emitir um alerta, vai liberar adrenalina e você vai ficar no estado de o quê? Ou vai atacar ou vai fugir. Nesse caso, você entendeu que é um perigo real, você viu algo, você ó, cai fora. Mas agora, no dia a dia, quando você vai desenvolver uma nova habilidade, vai começar um novo projeto, vai se aventurar, vai assumir um risco diante de um investimento,
Você precisa ter essa sensibilidade, essa inteligência emocional de não ficar na mão da amígdala, não ficar à mercê da amígdala. Você assume o controle e toma as decisões racionais que a amígdala não vai poder fazer por você. Aí você sai do defensivo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, calma aí, amígdala. Eu não vou ser mordido se eu gravar um vídeo sem, sem o teleprompter. Eu vou conseguir dar conta, porque eu me sinto até mais à vontade gravando um vídeo assim. Porque eu nunca fui daquele. Meu, a minha forma de pensar sempre foi dinâmica, a minha forma de viver, de agir sempre foi dinâmica. Existe as chamadas vias neurais, né, que tem o criativo e tem o focado. A minha via neural não é a focada, ela é difusa. Então, várias coisas ao mesmo tempo. Eu nunca fui muito. Queria até ser mais organizadinho, metódico. Eu não consigo. Não é que eu não consigo, não é o meu perfil. Eu consigo, sim, exercer quando é necessário, focar quando é necessário, mas eu me sinto muito mais confortável, porque é mais natural esse lado difuso. É várias coisas ao mesmo tempo, vem um aqui, vem outro ali, mas quando é para focar, eu tenho trabalhado esse ponto, porque é necessário, a gente precisa tanto dessa via neural difusa e tanto da focada, para poder executar as tarefas focadas e ter resultado, ou na busca ali, quando você precisa da criatividade, também trabalhar de forma mais aberta, mais dinâmica, para poder reunir coisas que vão te facilitar a sua vida quando precisar focar. E, por bem da verdade, a questão da produtividade, não mudando do assunto, precisa dessas duas coisas. E, por conta disso, eu achava que era importante eu gravar um vídeo de forma natural e vencer esse bloqueio que eu tinha. Eu tentei várias vezes gravar um vídeo dessa forma e simplesmente travava. Eu desisti várias e várias vezes ao longo dos anos. Mas como eu entendi isso, depois que eu entendi isso de forma mais profunda, eu falei, opa, agora eu vou resolver. Agora essa amígdala vai ficar simplesmente no lugar dela e eu vou assumir esse papel, a minha inteligência emocional. Porque a gente fala do medo, envolve o sentimento, e as consequências do medo, elas são profundas. A gente está falando aqui mais no raso, mas quando a gente dá vazão a isso, isso vai criando outros problemas e a coisa vai ficando cada vez mais grave, se a gente não procura contornar a situação. Então, eu espero que, a partir desse vídeo, a partir dessa explicação, você consiga resumir nessa questão da amígdala e você ter inteligência emocional para assumir o controle sempre que ela emitir um alerta, liberar adrenalina, às vezes você pode até gerar um certo estresse, mas você respira e pensa, é só a minha amígdala alertando. Isso não é perigoso, isso só vai me tirar um pouco da zona de conforto, mas está tudo bem porque vai me levar ao crescimento, isso vai ser benéfico. Outro ponto da questão do medo foi até quando eu comecei a analisar, foi quando o próprio Jesus, quando trata essa questão do medo, eu achei interessante porque quando na ocasião quando Pedro quis ter com Jesus pelas águas, andando sobre as águas, Jesus diz para ele ir e ele vai andando sobre as águas, chegou a andar, de certo momento ele afunda. E Jesus não perguntou por que teve medo. Jesus perguntou por que duvidaste? Chamou minha atenção. Essa questão da dúvida também como um fator que vai influenciar a questão do medo. E eu comecei a trabalhar por aí, procurando, a gente faz esse dever de casa, né? Procura ver o que falta, porque às vezes você está bloqueado porque falta um conhecimento, falta uma informação, falta uma direção e isso precisa ser resolvido antes de chegar na ação de fato. Porque muita gente sofre também por antecipação. Igual uma vez eu conversando com a pessoa falou: ah, eu tenho medo de gravar vídeo. Falei, calma, você está correndo de um cachorro que nem existe? Você vai gravar vídeo para quê? Não, mas vai no passo a passo. Quando chegar de gravar o vídeo, você vai lidar com a questão do gravar o vídeo em si. Mas dessa forma você está sofrendo de forma antecipada e o problema ainda não é gravar vídeo. Ou seja, tinha uma lacuna que ela não tinha direção, ela não sabia o que gravar e, obviamente, gravar vai ser um problema. Então, corrigindo essas coisas, a gente avança e quando chega na parte principal da ação e se ainda assim persistir o bloqueio, a gente entra na questão da amígdala, que é essa estrutura que fica bem no nosso cérebro e vital para essa questão do medo, principalmente, que é o assunto que a gente está falando aqui. Eu não sou médico, minha área de formação é marketing, mas
por eu sempre também escrever e analisar comportamento humano, eu acabei despertando interesse para essa área da neurociência e eu acabei fazendo dois cursos, na verdade estou fazendo dois cursos, um introdução à neurociência e o outro introdução ao neuromarketing. E tem sido muito bom, muito produtivo para essa questão. E eu vou estar sempre trazendo conteúdo nesse sentido, explorando as questões que geram bloqueio, que impede de crescimento, que impede o avanço nas questões de que tudo que envolve o nosso crescimento pessoal, espiritual, material, familiar, tudo isso, e tem essa questão comportamental, vou estar sempre trazendo conteúdo com esse olhar aí da neurociência, porque é muito produtivo. Os cursos que eu estou fazendo, um é pela Universidade de Chicago e outro pela Escola de Negócios de Copenhague, Copenhagen Business School. E tem sido muito produtivo. Eu espero que você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos que têm dificuldade, têm essas travas, esses bloqueios, e certamente será de grande proveito, como tem sido para mim, e acredito que tem sido para você que está assistindo. Se quiser aprofundar, vou deixar os links na descrição. Eu desenvolvi um método Luz no Seu Propósito, muito baseado em fundamentos científicos e para que você possa desenvolver um projeto, encontrar o sustento da sua família, amando o que você faz, porque isso é possível, com propósito, para que a sua vida seja plena na medida do possível, mesmo diante dos embates, das dificuldades que todo ser humano enfrenta. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.